Olá, eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter você comigo aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar sobre quanto é importante você que está buscando seu alinhamento, vibrar, atrair, manifestar desejos, você confiar a ponto de soltar o que você quer e você ter certeza que algo maravilhoso vai te encontrar e vai acontecer. Sabemos que é um desafio, não é tão fácil quanto na teoria. E eu vou contar a história que vocês já devem conhecer, a história incestuosa, da relação incestuosa das filhas de Ló, o sobrinho de Abraão. A história nos conta, no livro sagrado, na Bíblia, que em determinado momento a riqueza, a prosperidade de Abraão e do seu sobrinho Ló era tão grande, era enorme, era tão abundante, que eles precisaram se separar, porque estava tendo conflitos, contendas entre os pastores. Então Abraão dá a ele, Ló, o direito de escolher para onde ele quer ir, né? E Ló escolhe ir para o lado onde está Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas. Então, ele muda-se com toda a sua família para lá. A Bíblia, o livro sagrado, não nos conta quantos componentes eram dessa família. E acreditamos que não eram somente ele, a esposa e 2 filhas. Vamos continuar na história para entender isso. Bem, Deus vê que a cidade era uma cidade muito pervertida, com muita maldade, muita crueldade, muita violência, e resolve exterminar Sodoma e Gomorra também. Os anjos avisam para Abraão, e Abraão, muito angustiado porque amava o sobrinho, pede que, se os anjos encontrarem um número mínimo de pessoas com bom coração, tementes a Deus, que poupe a vida dessas pessoas. Existe um diálogo entre Abraão e esses anjos. E os anjos, então, concordam, né? Um número mínimo lá, porque Abraão vai começando igual um leilão, com 50, 40, 30, 20, até que chega, acho que o número 10 pessoas. Os anjos chegam, Ló está na entrada da cidade, era muito comum as pessoas ficarem na entrada da cidade. Ele vê esses 2 homens iluminados, percebe ali uma espiritualidade grande, e convida esses homens para irem até a sua casa e decide hospedar. Esses homens dizem não, que são os anjos, mas talvez fosse um teste para ver quanto Ló persistiria, insistiria para ter a presença desses anjos abençoados na sua casa. Leva para casa e recebe-os muito bem, com balde para lavar os pés, que era muito comum, era uma tradição naquela época, já que se andava com sandálias e era muita poeira. Oferece comida, alimentos, e em determinado momento contam, né, aquela fofoca na cidade, que Ló está recebendo 2 hóspedes estrangeiros. As pessoas se reúnem, vão para a porta da casa de Ló bater e exigir que ele entregue esses homens, porque eles queriam violentar esses homens. Olha como a maldade do povo de Sodoma era enorme. E aí Ló fala, não, abre a porta, vai falar com os homens, não, esses homens não podem ser violentados, nem tocados. Eu tenho aqui 2 filhas ainda que não viram nenhum varão, ou seja, virgens, não tiveram contato com nenhum varão, e eu entrego a vocês para que façam o que quiser com essas minhas 2 filhas, mas não toquem nesses homens. Bom, o povo não aceita as filhas virgens e quer os 2 homens. Olha só como tinha algo muito transcendental naqueles homens. E no momento que o povo toma a iniciativa de ir adentro da casa de Ló, os anjos puxam Ló e começa então a cair fogo. Alguns homens ficam cegos, pessoas, homens e mulheres ficam cegos. E os anjos falam, Ló, você tem que ir embora agora. Avise seus familiares e vá embora e saia. Não vamos mais esperar. A cidade vai ser destruída. Aí Ló, como assim, meu Deus? Mas como assim? Eu vou levar o quê? Eu não posso levar minha riqueza, meu dinheiro, minhas coisas, meu gado? Não pode. Vai embora. E aí a história conta que Ló avisa 2 genros que a cidade vai ser destruída, mas os genros não dão importância e continuam. E esses 2 genros, existe um estudo rabínico
que diz que esses dois genros eram casados com 2 outras filhas que Ló tinha. Então Ló sai da cidade com a esposa e as 2 filhas. O livro sagrado não nos conta nomes, mas conta os personagens que saem dessa forma. E os anjos acompanham até um determinado momento e falam: sigam, mas não olhem para trás. Porém, a mulher de Ló não se segura e olha para trás. E aí que o estudo rabínico nos diz que ela estava pegada porque tinha deixado mais filhas para trás. Então, por isso, no impulso de mãe, ela se vira e olha para trás. Bem, nesse momento ela vira uma estátua de sal. Bem, continua então Ló com as suas 2 filhas e Ló pensa em ir até uma determinada cidade. Os anjos: tudo bem, Ló, fica à vontade, faz como você quiser, mas vai embora logo. E em um determinado momento, eu não sei se eles não ficam na cidade ou se ficam, mas ele vai parar numa caverna com essas 2 filhas. Bem, aí, nesse momento, não sabemos quanto tempo se passou, se dias, se semanas, se tentaram permanecer na cidade vizinha, mas eles ficam nessa caverna e a filha mais velha dessas 2 tem um plano, tem uma ideia de embebedar o próprio pai para ter uma relação incestuosa com o pai e criar descendentes, ter filhos. Porque elas pensam assim: não vamos mais conseguir marido. Por que será que elas pensam isso? Bom, gente, se a gente for imaginar, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, que o Leblon é um bairro pequeno, uma província isso aqui, vai ser detonado, vai ter uma chuva de enxofre, de sal, fogo, vai acabar com o Leblon inteiro. Se eu consigo sair do Leblon para outro lugar, gente, vai abalar todo o meu emocional. Eu vou ficar traumatizada. Eu vou deixar para trás tudo, né? Eu vou tentar carregar alguma coisa, outras eu não vou conseguir. O que for mais importante eu vou carregar, né? E imagina, então deve ter causado um trauma, a ponto delas pensarem: não vamos mais conseguir casar e nem ter filhos. Então vamos fazer isso com o nosso pai que já está velho. Ela faz esse plano, o plano dá certo, ela tem a relação incestuosa com o pai e realmente ela engravida do pai. Na outra noite, é a vez da filha mais nova, que faz igualzinho. E acontece o mesmo, ela também engravida do pai. É uma relação que a gente não pode nem imaginar, né? Ter relações com o próprio pai e chega a dar um embrulho no estômago. Mas foi assim que aconteceu, como é relatado no livro sagrado. E a Bíblia hebraica também confirma a mesma história. Porém, a Bíblia hebraica conta esse episódio de que Ló não tinha somente essas 2 filhas. Tinham mais 2 filhas que ficaram para trás e que por esse motivo a esposa, apegada àquele amor, olhou como quem diz: meu Deus, minhas filhas ficaram, né? Bom, essas 2 crianças que nascem, a da filha mais velha, forma o povo moabita, porque ela dá o nome à criança de Moabe, e o filho da filha mais nova chama-se Amon, e dá origem ao povo amonita. Esses 2 povos, moabitas e amonitas, eram inimigos terríveis de Israel, gente. Olha que coisa louca, se tornaram inimigos, arqui-inimigos de Israel, tá? Porém, existia um propósito nessa história. Porque de Moabe é que surge Ruth, aquela que acompanha Noemi, aquela que dá o salto quântico, que casa com Boaz. Ruth, então, é bisavó do rei Davi e fundamental na descendência de Jesus. Então, existia um propósito nessa história de Moabita e da filha de Ló. E do Amonitas nasce uma moça da descendência lá na frente, chamada Naamá, que vai ser a mãe de Roboão, o filho de rei Salomão, um deles, né? Que assume o trono após a sua morte. Então, tem propósito aí nessa história, nada é por acaso, como a gente sempre conversa. Porém, a história traz pra gente um pensamento que eu acho que vale muito a pena usar ele, pensar nele. Se Ló tivesse confiado na palavra dos anjos, que salvou ele,
talvez ele e a família tivessem seguido em frente de uma forma mais equilibrada, mantendo a sua meditação, as suas orações, ele poderia encontrar confiando no Senhor, porque ele foi poupado, ele foi salvo. Ele foi salvo. Porém, sabemos que a história de Ló demonstra que só mesmo ele escolher morar em Sodoma, ele já estava totalmente enfraquecido pela fé. Ele já estava se desviando, vamos dizer assim. O enfraquecido pela fé é quando você não acredita mais em você, você não faz mais o seu alinhamento como é necessário você fazer, você não medita mais, você não tem mais a conexão com o divino, você perde essa conexão. Então você vive a vida do jeito que der, empurrando com a barriga. E aí as filhas acabaram tendo essa ideia, nessa relação incestuosa, gerou Moabitas e Amonitas, ok? Povos inimigos de Israel, mas também teve propósito, como eu estou contando aqui. O importante é a gente começar a trabalhar a nossa confiança e a nossa fé naquilo que a gente deseja e que a gente busca. Não adianta eu fazer algo hoje, um alinhamento, e achar que daqui a um dia, uma semana ou até um mês a coisa vai acontecer. Pode acontecer, mas nem sempre é tão rápido. Então, faça seu alinhamento, faça seus exercícios, continue, persista, mas solta e confia. Porque você é merecedor e você é merecedora. Muita prosperidade, abundância, saúde plena, amor genuíno. Beijo!